quando a gente pretende responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que elas gerenciam, nós não estamos imputando a elas, propriamente, uma responsabilidade por conteúdo de terceiro, e sim uma responsabilidade por fato próprio. Nós não podemos ficar falando do tema de regulação das redes como se fosse regulação dos discursos. Não é isso que está em jogo. Nós estamos falando, na verdade, de regras de responsabilidade das plataformas, dos provedores de serviços digitais. Por uma série de razões, incluindo os modelos de monetização que são adotados por essas plataformas, essa gestão da informação tem sido cada vez mais disfuncional. Então ninguém está confortável com um ambiente em que a regra não seja clara e que não tenha uma dose razoável de responsabilidade distribuída. Olá, muito bem-vindos ao videocast 2 Pontos. Toda semana um tema novo com impacto no seu dia a dia. E hoje, plataformas sociais, sempre no centro de muitas das discussões. E um dos principais debates no momento é a respeito da regulamentação dessas plataformas e a regulamentação das redes. Para participar do 2 Pontos hoje, claro, o nosso repórter que tem feito uma cobertura minuciosa sobre essa questão da regulamentação das redes, Guilherme Caetano, tenho o prazer de recebê-lo aqui. Muito bem-vindo. Obrigado, Rosiane. Boa tarde aos nossos convidados e também aos quem nos ouve e nos assiste também. E é bom também ressaltar quem nos ouve, porque a gente também está nas plataformas só de áudio e também na Rádio Eldorado. Vamos aos nossos 2 convidados de hoje, que, como eu sempre digo, não necessariamente precisam ser 2 convidados com pontos de vista diferentes, antagônicos, podem ser complementares. Não importa, eles têm opinião e vão expor aqui, porque o importante mesmo é que você aproveite todo esse conteúdo em debate para ter o próprio ponto de vista. Nossos convidados de hoje, João Brant, que é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, doutor em Ciência Política pela USP. Muito bem-vindo, João. E também conosco Ana Frazão, ela que é advogada e professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, que já foi, inclusive, também presidente de Direito Econômico da OAB Federal. Muito bem-vinda. Então, a primeira pergunta está posta. Qual é, na visão de vocês, o caminho ideal para essa modulação? Olha, eu acho que o STF já chegou a uma conclusão importante. A conclusão de que há uma inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, justamente porque ele não é capaz de... Aquela aplicação, né, aquela regra, quando aplicada às plataformas digitais, não é capaz de proteger direitos fundamentais. E ao não ser capaz, e isso tem a ver inclusive com o fato de que ela destoa bastante do próprio ordenamento jurídico brasileiro, depois a gente vai poder ouvir a doutora Ana Frazão nesse ponto, ele precisa ser, digamos assim, modulado, né? A aplicação desse artigo 19 precisa ser modulado para que ele seja capaz justamente de garantir os direitos fundamentais, ou seja, você não pode ter uma regra, uma legislação brasileira que fere a Constituição, né? Então há uma inconstitucionalidade parcial. Agora, o caminho para isso, o equilíbrio melhor, ele não é um equilíbrio fácil de alcançar. Porque se a gente olhar num outro extremo, a ideia de que as plataformas sejam completamente responsabilizadas por qualquer conteúdo que qualquer usuário encontre ali, ela vai gerar uma transformação muito radical no ambiente digital e fazer com que as plataformas tenham que quase que avaliar os conteúdos dos usuários antes de publicar. Então, onde que está um meio do caminho razoável, um equilíbrio dessa história? Do nosso ponto de vista, justamente na necessidade que as plataformas se responsabilizem quando elas sejam remuneradas por aquele conteúdo, porque isso significa que elas se tornaram, em alguma medida, sócias de um conteúdo que está veiculado, ou quando ela tem algum nível de interferência relevante na distribuição daquele conteúdo. Então, o Supremo está discutindo e tentando calibrar e lidando com esse tema de uma maneira bastante cuidadosa, eu diria, olhando para os temas, para os conflitos e para a colisão de direitos fundamentais, olhando como é que você protege a liberdade de expressão do usuário, mas respondendo a uma demanda da sociedade. A sociedade tem pesquisas mostrando que são 78% dos brasileiros favoráveis a que as plataformas tenham mais responsabilidade sobre os seus serviços. Concordo plenamente com o João. Na verdade, se a gente for analisar a própria origem do artigo 19 do Marco Civil, dentro daquele contexto em que a própria legislação vem a
chega para o ordenamento brasileiro, a gente percebe claramente que naquele momento a ideia é de que essas plataformas eram agentes absolutamente neutros. Eu acho interessante até que muitas vezes a gente se referia a esse tipo de plataforma como um provedor de hospedagem. Ele simplesmente cria um espaço virtual que vai ser ocupado pelos usuários, e daí porque não faria sentido responsabilizá-lo diretamente pelo conteúdo dos usuários. Acontece que a gente começou a ver muito rapidamente que essa perspectiva da neutralidade das plataformas, ela não condiz com a realidade. Elas são grandes gestoras de informação. Elas selecionam, filtram, ranqueiam, elas são remuneradas em muitos casos pela divulgação de determinados conteúdos, e a partir daí a gente já percebe que a regra do artigo 19 não é mais compatível com todas essas funções. A rigor, ao meu ver, quando a gente pretende responsabilizar as plataformas pelos conteúdos que elas gerenciam, nós não estamos imputando a elas, propriamente, uma responsabilidade por conteúdo de terceiro, e sim uma responsabilidade por fato próprio. Achei interessante até que o João usou a palavra sócio, mas que não deixa, de certa forma, de ser. Se ela está compartilhando, impulsionando e gerenciando aquele conteúdo, de alguma maneira ela está participando daquela atividade diretamente e ela precisa assumir as responsabilidades respectivas. E como o João muito bem colocou, a partir do momento que se entende que esse artigo 19 não é mais suficiente para lidar com a complexidade, encontrar esse equilíbrio, então como é que vamos responsabilizar as plataformas, não é algo tão simples, mas o ponto que ele colocou é muito relevante. Quanto maior o grau de ingerência da plataforma sobre o conteúdo, maior tem que ser a sua responsabilidade. Se estamos falando então de conteúdos pagos, com maior razão ainda. E, ao lado disso, é importante lembrar que alguns conteúdos mais sensíveis, relacionados, por exemplo, à proteção da democracia, grupos vulneráveis, crianças e adolescentes, também precisariam ser pensados para que pudessem ensejar um dever de cuidado com um pouco mais de rigor por parte das plataformas. Eu quero detalhar um pouquinho mais esse ponto, mas antes de a gente entrar nessas minúcias, eu ainda quero uma discussão um pouco mais da parte teórica, embora tenha sido já uma etapa superada, porque o Supremo já classificou como inconstitucional o artigo 19, mas muito se discutia se não seria a responsabilidade do Congresso decidir sobre essa regulamentação. Esse era o principal impasse inicial. Uma dúvida absolutamente técnica que eu tenho é, com essa decisão da inconstitucionalidade declarada no Supremo Tribunal Federal, o Congresso fica de mãos amarradas para decisões posteriores que venham a mudar essa regulamentação da forma que ficar entendida no Supremo? Não, de forma alguma. Na verdade, o que acontece. Primeiro, que a gente vai numa direção de uma inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto. Confirmada esse resultado, ele é um resultado que, no fundo, diz o seguinte: olha, você não pode entender o artigo 19 como um salvo-conduto em que as empresas têm que ficar só paradas esperando chegar em ordens judiciais. Elas precisam atuar num dever de prevenção e precaução, já previsto no Código de Defesa do Consumidor. Elas precisam atuar para, de fato, se colocar com um nível de responsabilidade, que não é só uma responsabilidade civil. No fundo, nós estamos reconhecendo uma lógica de dever de cuidado, como citou a professora Ana Frazão, com o seu espaço. Quer dizer, todos os provedores privados de serviço no ambiente offline têm algum nível de responsabilidade ou podem ter algum nível de responsabilidade sobre o espaço que eles provêm aquele serviço. Não deveria ser diferente no ambiente digital. Uma vez definido isso, o Congresso Nacional passa a ter uma baliza. Ele diz, bom, você não pode voltar para o modelo do artigo 19, que já é naquele formato tradicional, mas o Congresso pode sim tomar uma decisão que seja compatível em alguma medida, com os limites e as balizas que o STF tenha posto de um novo modelo, de um novo regime de responsabilidade. Acho que do ponto de vista jurídico, a doutora Ana Frazão pode explicar melhor, mas eu não vejo, de forma alguma, o Congresso está de mãos atadas. E de forma alguma também, o Supremo está legislando, o Supremo está decidindo, os casos chegam ao Supremo. Aliás, o Supremo estava segurando esse caso, porque, de fato, havendo uma decisão que já modificasse o artigo 19, ele poderia não ser necessário tomar isso como uma tese, uma decisão de repercussão geral, mas, de fato, a inação do Congresso faz com que ele tenha que tomar uma decisão que não seja só vinculada a um caso, porque há dezenas, milhares de casos iguais na Justiça, não faz sentido que cada juiz julgue isso a partir de balizas diferentes. Uhum.
É exatamente isso. É importante lembrar, o Supremo ele não está legislando, ele simplesmente está interpretando o artigo 19 do Marco Civil a partir da Constituição e, mais do que isso, a partir de uma visão mais abrangente do ordenamento jurídico, porque esse também é um ponto importante. Muitos dos problemas decorrentes dessa interpretação do artigo 19 decorriam do fato de se procurar extrair dele uma interpretação isolada, quando, na verdade, o Marco Civil não é uma ilha, né? Esse artigo 19 sempre precisou ser interpretado à luz de outras regras do ordenamento, como o João já mencionou, o dever de cuidado que é inerente a qualquer prestador de serviço em território nacional, que vem do Código de Defesa do Consumidor. Se estamos falando de crianças e adolescentes, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, que além de prever o princípio do melhor interesse da criança, além de tudo, impõe também uma série de cuidados. Então, na verdade, muitas dessas obrigações já estão presentes no ordenamento. O Supremo, na verdade, não está propriamente inovando, apenas está mostrando que uma determinada interpretação do artigo 19, que é exatamente essa interpretação isolada, que não leva em consideração a Constituição, que não leva em consideração a unidade do ordenamento, essa interpretação não pode ser aceita. E como o João mesmo disse, eu acho que isso não restringe de nenhuma maneira a atuação do Congresso, porque a partir do momento que o Supremo dá uma decisão dessa, ele nos convida a pensar o que podemos fazer com o que já existe hoje, sem prejuízo de que novas soluções possam ser pensadas. E aí talvez a ação do Legislativo seja muito interessante nesse sentido. E lembrando que o Congresso já teve oportunidade de regulamentar, de legislar sobre isso, né? E escolheu engavetar o projeto, que era o 2630 também, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho no tempo antes da gente retomar essa conversa atual. 10 anos atrás, quando a gente falava de redes sociais, pelo menos na imprensa, né, Rosé? Esse assunto entrava no caderno de tecnologia, né? Hoje, é incrível. Você abre o caderno de política e tem Elon Musk e um ministro do STF no mesmo título, na mesma reportagem ali. Tamanha centralidade que tanto esses atores quanto essas empresas tomaram na discussão da política nacional e até internacional. Quando o Marco Civil foi aprovado, ele foi recebido como uma legislação muito vanguardista e, né, foi realmente muito bem recebida pela crítica e pelos especialistas. E agora a gente vê que se tornou mais premente a revisão da constitucionalidade do artigo 19. O que mudou de 10 anos para cá, para as redes sociais terem ocupado esse papel tão central e hoje se virem ali alvos tanto de ações quanto de projetos de lei para tentar, pelo menos, impor algum controle sobre elas? O que vocês veem que mudou nessa última década? Posso começar, João? Eu acho que muita coisa mudou. Uma delas eu já antecipei, é o fato de hoje a gente tem muito claro que elas são gestoras de informação, elas não são neutras ou meros espaços que vão ser ocupados pelos usuários. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter percebido que, por uma série de razões, incluindo os modelos de monetização que são adotados por essas plataformas, essa gestão da informação tem sido cada vez mais disfuncional. Ou seja, ao invés de muitas vezes privilegiar um fluxo de informações equilibrado, muitas vezes o que é que acontece? Há o privilégio, o favorecimento de conteúdos de desinformação, de fake news, de conteúdos atentatórios a direitos básicos, incluindo os democráticos. E por que isso acontece? Porque há uma indústria da desinformação que muitas vezes não só não é contida pelo modelo de monetização das plataformas, como muitas vezes é estimulada e incentivada por esse tipo de modelo. Então, a gente percebeu que, sem entrar no mérito dessa gestão informacional, todos os nossos valores mais importantes, sejam os valores de mercado, sejam os valores da democracia, passam a estar comprometidos. Porque se o fluxo informacional, do qual depende o funcionamento regular dos mercados da democracia, ele é tão facilmente corrompido, se a gente consegue enfim, criar meios digitais em que muitas vezes conteúdos periféricos que são apresentados e produzidos por agentes mal intencionados ocupem o centro do debate, afastando por completo aí sim aqueles conteúdos de maior qualidade, há um problema muito sério a ser equacionado aqui. Então, talvez esse seja o principal problema que nós identificamos, uma disfuncionalidade muito grande desses fluxos informacionais que abrem um espaço exagerado para mentira, para desinformação, para agentes inautênticos, para agentes mal intencionados, sem que haja qualquer controle ou dever de cuidado por parte das plataformas para resolver isso. E enquanto não há essa iniciativa da parte delas, enquanto seus próprios modelos de monetização não são
enfim, adequados para a gente resolver isso, não há outra alternativa se não pensarmos realmente em algum tipo de regulação para assegurar uma espécie de normalidade desse fluxo informacional. Eu acrescentaria o seguinte: eu acho que primeiro, o debate sobre o Marco Civil, embora ele seja aprovado em 2014, ele é de alguns anos antes. Teve, acho que 2010 foi um ano-chave, inclusive na discussão. Se você pegar, naquele momento, era o começo de um modelo de funcionamento das plataformas digitais em que elas entendiam o poder dos dados dos usuários. Elas entenderam que eu captando as informações sobre o comportamento que você, Guilherme, que você, Rosiane, tem sobre aquele conteúdo anterior, ela poderia entender melhor a perspectiva de você consumir ou não um conteúdo no futuro. Isso foi nos levando para uma lógica de feedback em loop, que é praticamente o maior maior experimento comportamental que a gente já viu na história da humanidade, do qual todos nós somos partícipes. Que, em parte, e isso tem a ver com o fato da capacidade deste modelo de entregar conteúdo que é relevante para os seus desejos, para os seus afetos, mas também como isso vai se tornando um modelo perverso que afasta tudo que a gente aprendeu como humanidade até 2010. O que é o jornalismo? Né? O que é vocês que praticam o jornalismo? Vocês estão o tempo inteiro buscando a relevância dos fatos que vocês estão trazendo, né? A relevância das opiniões que vocês estão trazendo. Vocês querem ouvir dois lados. Vocês não estão querendo inflamar a conversa, vocês querem buscar justamente iluminar o debate público. O modelo de funcionamento que busca o tempo inteiro a maximização do engajamento dos usuários, ele gera incentivos reversos para isso. E acho que isso foi ficando cada vez mais evidente nos últimos anos, e foi ficando claro também que se você não trouxer algum nível de responsabilidade, que não pode ser aquela responsabilidade total, que é o que a gente falava, isso vai gerar um modelo de silenciamento indireto das redes, mas que tenha que ser um modelo de responsabilidade maior do que as plataformas têm hoje, você acaba gerando uma escala absurda de conteúdos ilegais sendo veiculados com interesse das plataformas. Só para dar um exemplo, golpes e fraudes. Quantos de nós não conhecemos parentes, familiares, nós mesmos, que já tenham caído em golpes e fraudes? Eu aposto que quase 100% da população tem alguém num círculo de amizade ou de família que caiu em golpes e fraudes digitais. Por que as empresas não têm obrigações relacionadas à prevenção de golpes e fraudes? Por que elas, na prática, recebem, às vezes, boa parte desses golpes se dão por conteúdo impulsionado, por publicidade? Por que elas recebem dinheiro por um conteúdo completamente ilegal, fraudulento, que fere, enfim, na prática é uma violação ao Código Penal brasileiro, e elas não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que é nessa dimensão que a gente precisa olhar o problema. Entendi. Em relação, o senhor toca aí num ponto que é assim, da forma que, na leitura que o senhor faz, da forma que o Supremo deixou, não significaria, então, fazer esse silenciamento geral. Por outro lado, de toda forma, quando você diz assim, hoje a legislação em relação à retirada de conteúdo, se tem uma informação falsa, se tem um crime sendo cometido ali, existem sim leis para punir aquele crime. Então, isso é muito difícil para explicar para a população. Eu queria ouvi-los em relação a isso, de que por que então a legislação que existe hoje não é suficiente para punir, né, e evitar que esses crimes sejam cometidos ou quem os cometeu realmente sejam penalizados. Eu acho que eu ficaria nesse último ponto da sua frase. Ela é talvez suficiente para punir a posteriori, depois de um processo ou de um procedimento que gere uma ordem judicial. Ela não é suficiente para evitar. Ela não tem ação de prevenção, ela não tem ação de precaução, ela não tem um ambiente de acompanhamento daquele espaço para que esses conteúdos ilegais não sejam disseminados de forma sistemática. Então, é confortável para a plataforma dizer o seguinte: olha, eu não tenho responsabilidade, eu estou esperando chegar uma ordem judicial. Você imagine se a gente vivesse num ambiente que não tem regra de trânsito. Você espera chegar uma ordem judicial se você bater num carro e se você gerar um dano para alguém. Isso não faz nenhum sentido, entende? Quer dizer, você precisa ter regra de trânsito para evitar colisões. Uma vez que haja uma colisão, que vai acontecer? Vai. É normal que aconteça de alguma maneira. Aí você tem o Código Civil, o Código Penal, quer que seja, para acionar. O que você não pode é não ter regra de trânsito. É nesse sentido que a gente precisa avançar. Sim, esse é um ponto muito importante porque as plataformas normalmente alegam
esse argumento, dizendo que elas não podem se tornar tribunais de censura na internet para decidir o que é correto ou não. Mas alguns pontos a gente precisa ponderar aqui. Em primeiro lugar, elas já fazem essa curadoria de conteúdos, sendo que elas fazem em prol dos seus interesses próprios e muitas vezes de acordo com regras obscuras, em relação às quais não há transparência. Então, elas já fazem isso de alguma maneira. Segundo ponto, todos nós sabemos que há inúmeras questões em relação às quais nós podemos ter fundadas dúvidas sobre se aquele conteúdo é verídico ou não, sobre se aquele conteúdo é lícito ou não. Mas o que nós estamos falando aqui são muitas vezes de conteúdos claramente ilícitos, claramente ofensivos, divulgados por agentes que já são, de certa forma, conhecidos, que impulsionam, divulgam esses conteúdos em massa, muitas vezes de maneira reiterada e reincidente. Tanto isso é verdade que o Oversight Board da Meta, quando aconteceu o problema do 8 de janeiro, claramente entendeu que a Meta violou os seus próprios deveres de cuidado diante de um conteúdo claramente ilícito e de incitação a golpes e atentados democráticos. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: em algumas situações pode até haver alguma margem de dúvida e talvez nessas situações indúbio pró-liberdade de expressão. Mas naquelas situações em relação às quais a constatação do ilícito é clara, qualquer pessoa com um mínimo de razoabilidade, ainda mais um agente econômico que explora esse tipo de serviço, teria condições de identificar a ilicitude. A grande questão é: você vai cruzar os braços? Como diz o João, esperar uma ordem judicial, quando na verdade é um dever de cuidado seu, de alguma maneira tentar prevenir esse tipo de questão. Então, pelo menos se as plataformas pudessem minimamente fazer essa curadoria em relação àqueles conteúdos claramente ilícitos, indubitavelmente ilícitos, isso já resolveria em grande parte os nossos problemas. E se elas pudessem ser claras e transparentes também em relação às suas regras de curadoria, porque com esses dois cuidados, eu repito, a gente já avançaria muito nesse debate. Eu vou aproveitar que a professora até entrou nesse ponto do lado das plataformas digitais. Eu queria colocar alguns argumentos que os críticos dessa regulação geralmente evocam ali e que, enfim, são debates. É um debate super válido, né, para a gente discutir um pouco aqui. Tem algumas pessoas que acham que a justiça ela não deveria agir para derrubar, por exemplo, perfis inteiros nas redes sociais e que deveria se remover a publicação específica que fere a lei, né, mas não proibir o autor de continuar a se expressar, por exemplo, né? Tem gente que alega que mudar no Marco Civil, o entendimento sobre o Marco Civil vai prejudicar a liberdade de expressão e, em último caso, assim, até a liberdade de imprensa, já que as empresas teriam que remover de antemão qualquer conteúdo que seja potencialmente questionável ali para não terem que serem responsabilizadas, né? Em relação a essa discussão da liberdade de expressão, por exemplo, tem um argumento de que tudo que é legal, é permitido pela lei, é a liberdade de expressão, né? Porque a lei permite que as pessoas se expressem livremente. E que não deveria ser da responsabilidade das plataformas definir o que é prejudicial ou indesejável, né? Assim, já que é permitido, por que as empresas teriam que moderar aquele tipo de conteúdo, ainda que ele seja legal, né? Que a lei permita. E, claro, a gente não está considerando aqui crimes, claro, né? Mas talvez um discurso, não de ódio, mas pelo menos que torne o ambiente nas redes mais hostil ou que, enfim, venha a provocar, enfim, difamar alguém. Difamação não que é crime, né? Mas que venha a tornar o ambiente digital mais hostil. Geralmente são esses argumentos que as pessoas colocam para criticar essa regulamentação. Eu queria saber de vocês, principalmente sobre esse ponto da liberdade de expressão. O que é válido e o que não é nesse debate? Olha, sem dúvida nenhuma que a liberdade de expressão é um ponto muito importante aqui, mas muitas vezes esse argumento tem sido utilizado de maneira retórica e indevida pelas plataformas e por vários agentes. Por várias razões. Em primeiro lugar, a Constituição assegura a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. O
que é que temos visto? Muitas vezes o fluxo informacional hoje se beneficia de uma série de perfis falsos, de perfis anônimos, exatamente para gerar conteúdo sem a devida responsabilização, o que é problemático por si só. Segundo ponto, liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não é absoluta. Ela tem uma série de limites. Mesmo no contexto norte-americano, gritar fogo em um teatro lotado não é liberdade de expressão, porque aquilo já é visto como uma conduta que incita a ação. Então, esses são também alguns pontos importantes. Quais são os limites dessa liberdade, que não é absoluta, e levando em consideração que, às vezes, no meio virtual, essas fronteiras entre o falar e o incitar à ação, elas acabam se tornando muito tênues, né? Vários discursos que a gente viu na época do 8 de janeiro são liberdade de expressão ou, na verdade, são incitações à ação? E, de fato, muitos deles cairiam facilmente nessa segunda regra. Terceiro ponto, em muitos casos a gente nem vai cogitar de liberdade de expressão, porque uma parte significativa desse fluxo informacional é inautêntica. Vem de bots, de robôs, de contas falsas, ou seja, estamos protegendo o quê? Liberdade de expressão de robôs? E, por outro lado, liberdade de expressão é sim um direito super importante, mas ele foi pensado, desenvolvido e construído pensando no direito que os cidadãos têm de se posicionarem sobre os diversos assuntos no ambiente público. Uma boa parte do fluxo informacional da internet é paga, é remunerada. Não se refere, portanto, a um debate de ideias que é, de certa forma, o espectro mais amplo da liberdade de expressão. Se estamos falando de conteúdos pagos, se estamos falando de publicidade, obviamente que aqui a liberdade de expressão ganha outros contornos e tem que ser tratada da maneira como ela é. Então, quando estão em jogo, na verdade, agentes econômicos interessados, conteúdos pagos e etc., percebam, a gente está diante de um ambiente informacional que é bastante heterogêneo. Em várias dessas situações, ou a gente não cogita de liberdade de expressão, o exemplo dos robôs, para mim, é muito significativo, ou, no mínimo, a gente vai ter que imaginar a liberdade de expressão dentro de outras características. Regras de publicidade, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor trata disso. E ninguém está dizendo que o Código de Defesa do Consumidor está restringindo a liberdade de expressão. Por que vai ser diferente na internet? Se é publicidade na internet, tem que observar, sim, as regras de publicidade. Isso não é uma restrição à liberdade de expressão. Então, tudo isso é para te mostrar que, sim, existe um campo muito importante que precisa ser pensado a respeito da liberdade de expressão. Mas, em relação a uma boa parte desse fluxo informacional, essa discussão nem mesmo se coloca. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? E eu acrescentaria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal está olhando para esse tema com os devidos cuidados. Eles estão, por exemplo, separando, não deixando justamente que o que eles estão buscando de proteção de direitos fundamentais signifique uma, entre aspas, domesticação do debate público. O conflito precisa aparecer. As tensões do debate público são saudáveis. A divergência de ideias é saudável, o pluralismo é saudável, a diversidade é saudável. Então, nós não podemos ter nenhum tipo de regra que tire esta dimensão da liberdade de expressão, que é o conflito de ideias. Isso não significa que a incitação à violência seja entendido como conflito de ideias. A incitação à violência é restrita pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Ela é claramente restrita no âmbito da avaliação do próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Então, não há por que a gente confundir as duas coisas. Os limites estão postos pelo debate internacional histórico e é dentro desses limites que o Supremo Tribunal Federal tem feito o diálogo. Há, inclusive, uma percepção que apareceu em vários dos votos, que é preciso dar uma proteção especial ao discurso jornalístico, pela necessidade, pelo papel social que o jornalismo tem. Ele não pode estar sujeito a qualquer tipo de confusão aí, porque qual que é um dos grandes problemas dessa história? Quem vai aplicar o novo ordenamento são as plataformas, né? E elas podem usar isso de um jeito um pouco, eu diria, combinando com interesses próprios, falando, não, agora eu sou obrigado a retirar muita coisa porque o Supremo me obrigou. Não é verdade. Quer dizer, o que o Supremo vai colocar é qual o nível de responsabilidade que ela tem. E ela vai precisar ser capaz de lidar com aquele conteúdo no volume que existe. Elas têm sistemas de inteligência artificial capazes de analisar
qualquer coisa hoje em dia, e você consegue, então, fazer e ter um tipo de tratamento que preserve a liberdade de expressão, fomente a liberdade de expressão, inclusive preserve um ambiente mais propício à liberdade de expressão. Porque também, o que a gente tem visto? Por exemplo, mulheres atacadas no ambiente digital, e muitas vezes elas saem da rede, depois de ter seus direitos violados por assédio ou por ataques sistemáticos, e elas saem da rede. Você perguntou a questão das contas. Eu acho que a questão das contas é uma questão especialmente delicada. Você, de fato, ao restringir uma conta, você pode estar criando uma restrição anterior à liberdade de expressão, o que seria uma violação à Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, muitas vezes você tem a conta reiteradamente usada para um cumprimento sistemático de crimes, uma violação sistemática, a suspensão daquela conta passa a ser simplesmente uma medida mais gravosa, porque o dano é mais gravoso também. Mas aí a gente entra numa discussão que é um banimento, né? O termo é esse, no fundo é esse. Se você tira com ad eterno, sem saber quando que aquela conta vai poder voltar ou não vai poder voltar nunca, é um banimento. A gente não tem isso previsto na nossa legislação, porque você está aí sim calando de fato a pessoa. Eu estou concluindo que é como eu vou fazer um paralelo aí bem extremo. É como se eu dissesse assim, por exemplo, tem a defesa da ressocialização em relação aos presos. É automaticamente como se eu dissesse, essa pessoa não pode se ressocializar nas redes sociais. Ela não vai cumprir de jeito nenhum. Tudo que ela escrever vai ser crime. Nada que não tenha um prazo razoável deve ser lidado. Acho que estou completamente de acordo com a sua visão. O que eu só estou dizendo muitas vezes a suspensão da conta ela é uma suspensão que tem a ver com uma medida um pouco mais gravosa, mas de fato isso precisa ter prazo, isso precisa ter limite, isso precisa estar condicionado a algum tipo de ação ou precisa ser uma sanção com um prazo determinado. Que não é o que tem ocorrido. Não é o que tem ocorrido. Tanto que as próprias plataformas reconhecem isso, né? Quando a Meta, por exemplo, expulsou o Trump, né, das suas plataformas, o próprio Oversight Board disse: olha, vocês aplicaram uma sanção perpétua para ele. E o argumento era exatamente o que você colocou: ele vai ser banido das redes indefinidamente. E o devido processo legal e o contraditório? Ele foi chamado a se defender? Existem regras claras na plataforma para dizer quando que uma conta vai ser suspensa, por quanto tempo, quando que haverá um bloqueio por mais tempo e etc. Então, vejam, eu acho que todos nós estamos de acordo aqui. Uma sanção como essa, por tempo indeterminado, ela se equipararia sobre vários aspectos a uma espécie de banimento digital, mas muitas das dificuldades que a gente enfrenta vêm também de uma total ausência de regulamentação pelas próprias plataformas, que na prática já fazem isso. Ou seja, muitas vezes a gente olha para o judiciário e diz: olha, é o judiciário que está cancelando conta, que está suspendendo, mas as plataformas fazem isso também, muitas vezes sem contraditório, sem devido processo legal, sem nenhuma clareza em relação a todos esses aspectos. Então, o João falou uma coisa que é muito interessante aqui, muitos têm defendido isso. A ausência de regulação das redes sociais, na verdade, ela sim possibilita a restrição à liberdade de expressão, porque essas redes sociais podem silenciar pessoas, elas podem, na verdade, decidir o que vai ser divulgado ou não, sem qualquer compromisso com a transparência desse fluxo informacional e de quais os critérios que são utilizados para a divulgação de determinados conteúdos. A gente volta para a transparência, né? E só fechando esse ponto aqui, porque a questão no Brasil e o principal embate nessa questão do banimento é porque as decisões, em maioria dos casos, têm sido as decisões judiciais e não das próprias plataformas. É que aí eu acho que a gente tem também o caso, entra todo o debate sobre a questão do sigilo das decisões e que tem a ver com processos em curso ainda, né? Com inquéritos em curso. Então, não é trivial analisar essas decisões sem a gente entender exatamente tudo que está se encontrando. Ninguém, por exemplo, antes de sair aquela informação de que houve um plano real de tentativa de assassinato do presidente do TSE e do presidente e do vice-presidente da República, eu e acho que a maioria de nós não imaginava essa possibilidade. Mas quem estava investigando já tinha entendido que isso estava acontecendo. Então, acho que há uma questão, a ausência de regras, como reforçou a doutora Ana, ela dá um espaço para tipo de decisões que também, em meio a inquéritos abertos, investigações acontecendo, fica tudo mais opaco. E, de fato, elas passam a estar sujeitas a esse debate que a gente está fazendo.
E outra, só uma observação: o número de ações judiciais hoje que questionam as plataformas por banimentos indevidos também é significativo. Talvez elas não divulguem tanto quanto divulgam a questão do judiciário, mas é só para mostrar que o problema existe também, muitas vezes decorre de causas imputáveis a elas próprias, né? Queria puxar uma história aqui, aproveitando que até você, professora, citou esse caso do banimento do Trump, né, no Facebook e, aliás, em outras plataformas também. Tem uma história contada no livro chamado Limite de Caracteres, como Elon Musk destruiu o Twitter, né, que foi escrito por 2 repórteres do New York Times e contam, esse livro conta basicamente os bastidores da compra, da aquisição do Twitter, né, hoje o X, pelo Elon Musk. Na gestão do antigo CEO do Twitter, o Parag Agrawal, antes do Musk comprar a empresa, eles estavam lidando com essa pressão por conta do banimento de contas, também pela pressão por terem banido a conta de um presidente da República lá. E eles começaram a elaborar um projeto chamado Projeto Saturno, em que propunha a cada violação que o usuário cometesse na rede, o alcance dele ia sendo reduzido, de modo que ia chegar num determinado nível em que a pessoa ia ter uma publicação na rede, não ia passar no feed de ninguém, e essa mensagem, essa publicação só poderia ser encontrada pela busca na rede social. Então, isso privilegiaria a liberdade de expressão, não haveria banimento de ninguém, nem nenhum bloqueio de publicação, e, ao mesmo tempo, eles lidariam com fariam um combate à desinformação, ao discurso de ódio e a reiteradas violações que alguns usuários cometem. Esse projeto nunca chegou a ser implementado porque o Musk acabou comprando o Twitter e engavetou esse projeto. Mas eu acho que isso mostra muito com o quanto esse debate sobre todo mundo tem direito de se manifestar, mas não existe um direito de viralizar, né? A viralização é uma escolha completamente por parte das plataformas e que também acaba sendo tomada por decisões com critérios obscuros. Eu queria até perguntar se esse não é um caminho interessante, uma regulação que levasse em conta as empresas a impedir a viralização de conteúdo nocivo, em vez de banir contas, assim. Eu acho uma excelente ideia, porque aí você, inclusive, cria incentivos diretos para quem produz o conteúdo. Porque hoje, na verdade, esses incentivos eles são trocados. Parece que quanto mais o conteúdo é ilícito, quanto mais é capaz de gerar sentimentos negativos, ódio, raiva, frustrações, parece que mais gera engajamento e, consequentemente, mais ele é divulgado, ele vai se retroalimentando, como a gente já discutiu aqui. Então, eu acho essa uma alternativa muito interessante. Me parece que o caminho que a Europa vai é um caminho de dizer o seguinte: eu preciso deixar o jogo correr e, ao mesmo tempo, eu preciso entender e avaliar permanentemente os riscos sistêmicos daquela atividade. Então, se eu tenho algo que todos os dias, pelas regras, gera conteúdo ilegal, eu não posso ficar enxugando gelo e lidando com cada conteúdo ilegal como se fosse o problema. Eu tenho que tentar olhar para as regras que estão favorecendo a disseminação de conteúdo ilegal. E qual a medida que eu vou tomar para atenuar? Primeiro, a própria empresa vai se dispor a apresentar medidas de atenuação e depois, se essas medidas não forem suficientes, o órgão que está acompanhando e sistematizando olhando para as obrigações das plataformas, ele precisa ser capaz de oferecer medidas como essa. Então, eu acho que esse é um bom caminho. Nós estamos falando nós não podemos ficar falando do tema de regulação das redes como se fosse regulação dos discursos. Não é isso que está em jogo. Uhum. Nós estamos falando, na verdade, de regras de responsabilidade das plataformas, dos provedores de serviços digitais, daqueles que oferecem aquele serviço, né, daquelas lojas, entre aspas, daquelas plataformas que funcionam como um serviço e cujas regras podem facilitar a disseminação de conteúdo ilegal. Então, eu não posso tentar mudar o modelo de negócio da noite para o dia. Eu preciso olhar para aquele funcionamento daquele serviço e pensar, olha, você está entregando todos os dias conteúdo ilegal, por exemplo, violação de direitos de criança e adolescente. Melhore. E a gente vai poder... Melhore como? Bom, você apresentou um plano de cumprimento. Não melhorou, apresenta outro. Ou incorpora essa medida que a gente está aqui sugerindo. Ou seja, nós precisamos ter um caminho em que os serviços digitais sejam cada vez mais
deem cada vez mais segurança para o cidadão, ao mesmo tempo que protegem as liberdades nossas, que são fundamentais. Nós não podemos abrir mão da nossa liberdade de expressão como cidadãos, mas nós precisamos ter um ambiente seguro, seguro para as crianças e adolescentes, seguro contra golpes e fraudes, seguro para não ter racismo todos os dias acontecendo com a naturalidade que acontece. Transparência, vamos entrar. Precisa começar contigo, Ana, porque assim, várias das suas declarações tocam nesse ponto. A questão da transparência. A gente tem como balizar o que está ocorrendo no Brasil como o modelo de transparência do que vocês estudam e que sabem que há pelo mundo nessa questão das redes sociais? O Brasil está realmente numa zona muito cinzenta ou isso é um problema ainda mundo afora? Eu diria que isso é um problema ainda mundo afora. A gente tem visto quase todos os países, em alguma medida, tentando encontrar soluções para um problema que é, de certa forma, estrutural dessas plataformas, né? Ou seja, enquanto a gente não conseguir assegurar um debate minimamente honesto, ou seja, eu preciso saber por que um conteúdo chega para mim. Eu preciso saber quem me manda esse conteúdo. Eu preciso saber se esse conteúdo é pago ou não. Por que a publicidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, precisa se apresentar como tal para o consumidor? Porque é óbvio que, para qualquer cidadão comum, uma coisa é o que nós chamamos de informação desinteressada, outra coisa é uma informação interessada e que, portanto, foi paga. Eu não tenho condições de tomar decisões racionais se eu não tenho um quadro informacional com esse mínimo de transparência. E, na verdade, o que acontece? A gente tem visto que esse fluxo informacional hoje ele é totalmente opaco. Eu não sei por que eu recebo determinados conteúdos, o João recebe outros. Eu não sei, muitas vezes, diferenciar um conteúdo que é pago de um conteúdo que não é pago. Hoje a gente lida com o problema de não só de perfis inautênticos, bots, etc., mas de dados e conteúdos sintéticos. E há toda uma discussão, ou seja, o cidadão precisa saber quando ele está interagindo com a máquina. Se eu estou recebendo um conteúdo que vem de uma máquina, obviamente que essa informação é relevantíssima e vai ser muitas vezes determinante para saber qual é o grau de credibilidade ou não que eu darei a esse tipo de informação. Como é possível eu orientar as minhas decisões e as minhas condutas se eu não tenho nenhuma dessas regras de transparência? Então, é por isso que, de alguma maneira, a transparência é, sim, como você já adiantou, um dos focos principais de qualquer regulação sobre o fluxo informacional na internet hoje. Mas eu acho que a gente precisa compreender que, de fato, nós estamos diante de um problema global. A Europa impôs uma série de medidas de transparência, está lutando para que as plataformas, de fato, as efetivem, porque o compliance ele não é trivial, não é fácil. Há, portanto, mais transparência na Europa, mas mesmo os lugares onde esse tipo de regra foi estabelecido, a gente está vendo um movimento contrário por parte das plataformas. Diminuir o acesso dos pesquisadores aos dados daquelas plataformas, diminuir a capacidade da sociedade de avaliar o ambiente informacional, de entender quais os debates que estão se dando. Me interessa saber quais são os temas que a sociedade brasileira está debatendo, né? Me interessa saber qual é a opinião da sociedade sobre um programa de governo. Como é que quais são as críticas que estão aparecendo à ação de dirigentes e de figuras públicas. Isso tudo interessa, né? Então, no fundo, a transparência, ela nos possibilita compreender quais são os temas que são mais caros, inclusive, à sociedade. Então, na prática, a falta de transparência vai gerando um ambiente em que você não sabe nem exatamente o que está acontecendo. É como se a gente voltasse para um ambiente quase que pré-panfletos, em que os debates se davam só no âmbito privado e você não tinha como sociedade, como compreender as grandes questões. E acho que isso nos rebaixa como sociedade. Esse que é um dos grandes problemas. Ou seja, nós estamos falando de transparência não só como um valor para lidar com conteúdo ilegal, para lidar com a prática de crimes. Nós estamos falando com a transparência como um valor necessário para a gente se entender, para uma sociedade coesa, não coesa no sentido de que ela pense de forma convergente, justamente para entender as divergências, para entender aquilo que nos separa, para também buscar aquilo que nos une. Então, esses valores, eles são valores... A gente foi abrindo mão de coisas que estavam 200 anos sendo consolidadas como valores caros para a democracia, para a proteção de direitos na nossa sociedade. Mas é um dilema também à medida que as empresas colocam a questão da transparência como, por exemplo, uma questão que é chave para eles, que é crucial e muito delicado, por exemplo, o algoritmo.
Seria ótimo a gente saber como que esses mecanismos funcionam, né? Mas as empresas alegam que isso é a estratégia do negócio delas também. O que vocês acham que no que a gente deveria mirar quando fala de transparência? O que de fato é direito das empresas manterem sob sigilo? Olha, eu acho que o fundamental é o seguinte: os algoritmos são as regras que elas usam, regras de computador, para analisar, para ver como é que eu vou distribuir conteúdo, o que eu vou dar mais peso, o que eu vou dar menos peso. Se eu vejo que o que está sendo mais distribuído é um conteúdo mais legal, tanto faz qual que é a regra, se é x mais y vezes 2, se é o que quer que seja. Aquilo que é segredo de negócio não é o essencial a gente conseguir enxergar, mas é essencial a gente entender que aquele resultado só vai ser modificado se ela modificar aquela regra. O que eu estou querendo dizer com isso? Me interessa muito mais qual o produto daquele algoritmo, entender se esse produto ele é um problema no sentido de proteção de direitos, eu preciso estabelecer uma obrigação da plataforma mudar os seus algoritmos. Ela que vai saber qual era a regra anterior, ela que vai saber qual que é a regra posterior. Está mantido o segredo de negócio. Mas a gente vai parar de enxugar gelo. O que não dá é a gente fingir que essas regras não estão, nesse momento, favorecendo um tipo de conteúdo inflamatório, aquele que esquenta, no pior sentido, os conteúdos ilegais, conteúdos danosos e violação de direitos de crianças e adolescentes, racismo, violência contra a mulher, e disseminação de crimes contra a saúde pública, coisas que a gente não pode trabalhar como se fossem absolutamente naturais. Entendi. Inteligência artificial, em algum momento, acho que também foi numa das suas falas, até que ponto o debate que está ocorrendo agora, né, e tudo que vier para além do Supremo Tribunal Federal, essa retomada de discussão no Congresso Nacional, até que ponto esses dois temas, inteligência artificial e regulamentação das redes, eles devem se encontrar ou não? Explico por que eu estou fazendo essa pergunta. Dia desse a gente estava fazendo, fica aí também, tá, gente? Aí na descrição do programa, a produção coloca aí esse programa que a gente fez só sobre inteligência artificial. Tem vários de inteligência artificial, mas esse que a gente trata sobre a questão da regulamentação. Fica aí também para vocês entrarem mais na discussão mais a fundo. Nesse debate que a gente fez aqui também, num dos pontos sobre a questão da inteligência artificial, um dos pontos de desgaste na discussão sobre o tema dentro dos projetos apresentados é uma crítica de que o Congresso termina que contamina o debate sobre inteligência artificial com o debate de regulamentação das redes e que isso não seria positivo porque são coisas completamente distintas. E aí vem a outro lado dizendo assim, completamente distintas, só que não, porque também termina que em algum momento, por esses próprios robôs, tudo, contamina a discussão. Na visão de vocês, é algo que precisa ser tratado de forma totalmente isolada? Uma discussão de um projeto não pode ser atrapalhada pelo outro? Ou é preciso tratar dos dois temas em conjunto? Olha, eu acho que tratar os dois temas em conjunto não é possível e não sei se seria desejável. A visão do governo é uma visão de que, primeiro, nós não podemos ficar recortando rede social, serviço X, serviço Y. Nós precisamos olhar para os serviços digitais em que há uma intermediação de conteúdo de terceiros, de produtos de terceiros, serviços de terceiros, do que quer que seja, em que, no fundo, você tem um intermediador ativo. Né? Aquilo que a doutora Ana citou no começo como uma intervenção nessa relação entre partes, entre segundas e terceiras partes. Então, esse que é o centro. E ali você precisa garantir o quê? Algumas obrigações de prevenção e de precaução para que não haja uma violação sistemática de direitos. Direitos do consumidor, de direitos fundamentais previstos na Constituição. É nessa direção que a gente precisa ir. Em certa medida, o debate de inteligência artificial, ele tem sobreposições. Agora, isso não significa que isso precisa ser tratado no mesmo diploma legal. Você pode olhar para a questão da inteligência artificial como um tema específico. A discussão que foi aprovada no Senado, o texto que foi aprovado no Senado, está em discussão na Câmara, ele parte justamente também dessa dimensão de avaliação de risco, e eu acho que é um acerto. Por que é um acerto? Porque quando a gente olha para o futuro, eu não sei como é que a tecnologia vai evoluir muito rapidamente. Eu não posso ter uma legislação que fique olhando para o que a tecnologia faz ou deixa de fazer. Eu preciso dizer para os atores o seguinte: joga seu jogo, mas garante, ao fabricar esse copo, que ele não corte a boca de quem vai usar, ou que ele não escorregue fácil, que ele tenha, enfim, regras que são comuns. O carro
O carro, eu falo assim, faz o seu carro, tem não sei quantas montadoras, cada uma faz o seu carro. Mas você precisa garantir que ele tenha instrumentos, freio, que ele acelere de um jeito XYZ, que ele dê segurança para o usuário. É nessa direção que a gente precisa ir. Então, até eu acho que o tipo de regra que a gente está olhando são regras que até conversam, até porque, em certo sentido, você está falando de serviços digitais, e IA é hoje a base de vários serviços digitais. Mas esses diplomas podem caminhar separados, e eu acho que o Congresso, ao fazê-lo, facilita um debate que possa evoluir mais fortemente. Porque era justamente essa discussão no programa anterior. Acho que quando o Congresso mistura os dois temas, e nas discussões de IA termina que ocorrem muitos debates mas assim, eu acho eles que o terminam Congresso mas ele não tá atrapalhando o misturando, viu, andamento. Rosiana? Não, só nas discussões, só no sim, embate sim, sim. retórico ali. Na discussão retórica, isso É. termina muitas vezes travando, mas está avançando lá, né? Tem Enfim, esse risco, tem esse risco. tem esse risco. Algum ponto? É só chamar a atenção que, de fato, eu concordo com o que o João falou. Agora, de fato, existem questões de sobreposição, e é por isso que medidas como a de transparência podem resolver muito também do fluxo informacional que decorre de inteligência artificial. Porque todos nós já vimos que muitas vezes essas informações são alucinações, são equivocadas, elas são sujeitas a inúmeros problemas e de toda sorte. É importante que o destinatário da informação saiba quando um conteúdo foi ou não gerado por um ser humano. Isso é fundamental para que haja um debate público. E aproveitando, já que a gente está falando de inteligência artificial, no ano que vem tem eleição aqui no Brasil. Na eleição municipal de Buenos Aires, agora, em maio, a gente viu, teve um episódio em que circulou um vídeo, um deepfake, né? Um vídeo de inteligência artificial manipulado, né? Do ex-presidente Maurício Macri, falando que o partido dele tinha sido derrotado e estava pedindo votos para o partido do Javier Milei. Esse vídeo começou a viralizar num dia antes da eleição. A gente não sabe o quanto isso influenciou, mas quem acompanha esse assunto fica alarmado, né? Com a possibilidade disso. Claro, ele não foi divulgado num dia antes à toa, né? Não dá tempo, por ordem judicial, você derrubar um vídeo desse em menos de 24 horas. Na medida em que a tecnologia da inteligência artificial vai ficando mais popular, mais potente, mais acessível, mais barata, né? Queria saber se vocês têm algum ponto que vocês se preocupam para o ano que vem ou para as próximas, para os próximos processos eleitorais aqui no Brasil e no mundo, algo que a gente tem que ficar de olho. Algo preocupa vocês? Eu acho que muitas coisas nos preocupam, né? O que a gente viu é que de uma economia movida a dados, a gente caminhou muito facilmente para uma política movida a dados. E em razão de uma série de fenômenos que a gente abordou aqui, o que a gente percebe é que por meio de uma manipulação informacional, porque eu, como eleitor, não tenho como tomar uma decisão racional se as informações nas quais eu me baseio são completamente equivocadas, né? E, além de tudo, há hoje riscos do que a gente chama de manipulação digital, que é como muitas vezes os algoritmos nos conhecem muito, eles conseguem subverter nossos processos decisórios por meio de estratégias que apelam para as nossas vulnerabilidades, subconsciente, etc. E isso pode ser fundamental num processo político, em relação ao qual, inclusive, o componente emocional é muito importante e a gente não pode ignorar. Com as deepfakes e com a inteligência artificial, a gente só aumenta o potencial de riscos, de maneira que, hoje em dia, os riscos concretos para os resultados de processos eleitorais e para a manutenção das democracias é, de fato, inequívoco. E a grande questão é como vamos reagir a isso. Precisamos, em primeiro lugar, prevenir, porque estamos falando aqui de danos que são irreparáveis ou de difícil reparação. Depois que um conteúdo como esse é circulado e depois que ele ganhou escala, dificilmente a gente vai ter como amenizar esse tipo de questão. E precisamos pensar em como adaptar todo o sistema jurídico, inclusive o sistema eleitoral, para lidar com essas dificuldades. Vocês devem se lembrar que quando o Tribunal Superior Eleitoral julgou um problema de abuso de poder político e informacional da chapa Bolsonaro-Mourão, naquela oportunidade o tribunal entendeu que houve abuso, mas não aplicou sanções mais drásticas, porque se entendeu que não havia como se comprovar o nexo causal entre aquelas informações e o resultado das eleições. A grande questão é como se faz essa prova. Jamais essa prova será possível, de maneira que me parece que nós temos que evoluir aqui para uma noção de infração por perigo. Se você coloca em perigo a democracia, pouco importa que haja o nexo causal de um resultado concreto. Isso por si só tem que ser visto com muito rigor,
a fim de que todas as consequências possam ser aplicadas a candidatos que se utilizem dessas estratégias. Então, é muito preocupante e talvez a gente tenha que repensar uma série de institutos, inclusive os institutos de direito eleitoral, para lidar com essas novas formas de abuso. Eu diria que um dos grandes desafios é que as nossas eleições estão colocadas como um processo específico, marcado no tempo, mas no meio de uma mudança, de uma revolução tecnológica gigantesca. Nós estamos na metade de 2025. Hoje a gente está vendo coisas que 6 meses atrás a gente não imaginava. Do ponto de vista da capacidade desses sistemas de inteligência artificial generativa gerarem imagens, vídeos com um nível de perfeição e de precisão bastante grande. Então, como é que isso pode ser um uso indevido disso pode ser inibido? Porque também a ideia de um uso que não esteja gerando nenhum tipo de interpretação errônea do eleitor, etc. Isso pode, eu acho que assim, tem avaliações aí para pensar como é que um uso de conteúdo sintético pode ser lidado com normalidade. Acho que o TSE tem tido capacidade de, a cada 2 anos, na atualização da resolução eleitoral de propaganda, ser bastante preciso em quais os comportamentos, quais as condutas que ele está tentando inibir e que ele acha que viola a lei eleitoral, o Código Eleitoral, a lei das eleições. Então, eu acho que certamente o TSE vai fazer no processo de regulação, vamos ver se vai ter ou não mudança no Código Eleitoral, mas independente de ter ou não, vai ter a atualização da resolução de propaganda. E eu não tenho dúvida de que o TSE vai buscar os melhores instrumentos para isso. Agora, tem um elemento difícil, que é a aplicação disso em tempo, né, durante o processo eleitoral. Então, o Ministério Público Eleitoral tem uma responsabilidade enorme, precisa assumir uma responsabilidade maior na sua capacidade de perceber violações e de levá-las à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, nos seus diferentes TREs, ela precisa ter especialidade e capacidade de julgar rápido e de tomar decisões que tenham o peso que precisam ter. Né? Como disse a doutora Ana, elas precisam ser capazes de inibir aquela conduta, senão elas não são... Se a sanção que você está sujeito, ela não faz cosquinha em você, você não vai deixar de usar uma conduta que é completamente abusiva e ilegal, mas que vai ter efeitos positivos. Então, positivos para você como candidato que está usando aquela violação. Eu acho que... Mas por que eu quis dizer que nós estamos inseridos num debate maior de uma revolução tecnológica? Porque não tem resposta fácil. Não é algo que você fala assim, não, é só usar a fórmula A, B, C, que aqui tudo vai estar resolvido. Não estará. Eu acho que nós vamos viver, nos próximos anos, uma enorme crise em relação à dimensão de integridade da informação. Ou seja, da capacidade nossa, da capacidade do ambiente informacional prover informações consistentes, confiáveis, precisas para a sociedade e, no fundo, permitir a escolha livre e informada do eleitor. É esse o centro da proteção que a gente precisa fazer. O eleitor ele precisa poder votar no candidato de direita, o eleitor é um cara de direita, ele precisa poder ouvir aquelas histórias e votar no cara de direita. O eleitor é um cara de esquerda, ele precisa ouvir, se convencer que aquele candidato é o cara que chega mais perto das suas ideias. A gente não pode ter nenhum tipo de ação que viole a diversidade e o pluralismo político. Mas o que a gente não pode também é ter o eleitor, na verdade, sendo manipulado ou tendo, inclusive, um nível de recebimento de informação completamente falsa e que isso vai afetar a sua capacidade de uma escolha livre e bem informada. Só para concluir, o programa já passou 1 hora, tá, gente? Já passou. Impressionante, como rápido. passa rápido, né? Mas só para concluir, vou puxar nesse ponto mesmo que o Guilherme Caetano trouxe, para saber de vocês. Essa decisão do Supremo agora, no entendimento, na leitura de vocês, vai ser suficiente para resolver essa questão no ano que vem em relação aos pontos eleitorais que você abordou? Acho que eu já respondi na minha resposta anterior. Não, eu digo assim, em relação... que vai ter uma crise para frente, sim, mas eu digo assim, em relação às delimitações do que sai agora do Supremo Tribunal Federal, essas delimitações já vão estar ali totalmente regradas, balizadas, ou isso ainda vai depender, de fato, de novo, de Congresso Nacional? Ou, de repente, um novo questionamento na Justiça? Acho que primeiro a gente tem que entender quais as regras outras que o Congresso Nacional vai definir até lá, seja em relação especificamente ao ambiente eleitoral,
sejam regras mais gerais. A gente tem a perspectiva de um debate sobre um projeto de lei sobre serviços digitais, a gente tem perspectiva, os debates de PL de inteligência artificial, ainda não está claro qual a delimitação que ele vai ter, então tem regras aí que vão ser estabelecidas pelo próprio Congresso Nacional, tem resolução do TSE a partir das regras gerais de eleição que foram tomadas, e tem o sistema hoje de proteção de direitos, na verdade, o sistema de justiça, ele é um sistema capaz de atuar com o regramento que existe, porque a Constituição ela tem valores bastante claros e bem definidos. Então, quando a gente, atrás da sua pergunta, eu acho que está a questão assim, essas regras vão ser as que vão estar valendo ano que vem e vai ser a partir disso aí que a gente vai ter que lidar? Não, essa resposta é não sei. Acho que depende muito de como o Congresso Nacional vai reagir à tese que o Supremo vai publicar, depende de como os atores políticos vão se comportar até lá e depende do que a gente vai ver e dos temores que os próprios atores políticos vão ter, porque um dia você é violador, outro dia seu direito é violado. Então ninguém está confortável com um ambiente em que a regra não seja clara e que não tem uma dose razoável de responsabilidade distribuída. Considera que, pelo menos com a decisão, pós-decisão do Supremo, vai ter pelo menos um norte um pouco mais equilibrado para as eleições do ano que vem? Eu acredito que sim, porque aqui fica muito claro que, pelo menos pelo conteúdo que é gerenciado pelas plataformas, elas respondem e não necessariamente ficariam dependendo de uma ordem judicial. Agora, vejam, sem uma cooperação efetiva das plataformas, mesmo a eventual decisão do Supremo pode ter uma aplicação muito limitada, porque simplesmente dizer que ela responde por um conteúdo ilícito que ela não retirou indevidamente, não resolve o problema quando ela não retira indevidamente ou não retira indevidamente a tempo. A gente está lidando aqui com questões que são muito relevantes, questões cujos danos que delas decorrem são, em muitos casos, irreparáveis ou de difícil reparação. Então, se não houver realmente uma mudança na estrutura da gestão da informação e uma atitude mais proativa dessas plataformas, até mesmo no cumprimento dessas regras de responsabilização, talvez o nosso cenário seja um tanto quanto sombrio. Então, gente, acabou o programa por hoje. Vou agradecendo aqui a presença de Guilherme Caetano. Obrigada por ter trazido esse tema, a proposta de tema trazida por Guilherme Caetano. Muito bem-vinda a sugestão e um debate riquíssimo aqui, viu? Muito rico. Muito obrigada, Eu que Guilherme. agradeço o convite. Obrigado. Agradeço também a Ana Frazão, advogada, professora de Direito Civil, Econômico, Comercial e Econômico da UNB. Muito obrigada. Obrigada, prazer todo meu. E o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant. Muito obrigada, João. Eu que agradeço também, é um prazer estar aqui. E agradeço a você, semanalmente conosco, neste debate sempre rico de temas que têm impacto no nosso dia a dia. Chama mais gente para assistir, compartilhe o nosso link, curte. E, claro, você sabe que esse link tem sido passado muitas vezes para universidades, para debates em universidades, e esse é um tema que merece mesmo ser expandido, né? Então, a gente conta também, além da sua audiência, com a sua parceria para distribuir esse conteúdo. Até a semana que vem.